Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa manhã. Queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Hoje é o dia da rede Águia. Cadê o povo da rede Águia aqui? Deixa eu ver, quem é da Águia? Tem ninguém da Águia aqui? Segundo livro de Reis, capítulo 2. Nós vamos ler verso 1, depois o 6, 9 e 10. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Glória a Deus. O que foi? Deixa eu botar o óculos. As crianças? Para orar? Não foram ainda? As crianças, então, até que idade? 12. Criançada, então, até 12 anos. A gente vai orar com vocês. Vem aqui à frente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Estava ouvindo ontem, estava lá em Bertioga, um evento de 12 horas de louvor e adoração. Não foi mais do que isso. Inclusive termina hoje. E diz os entendidos aí que o caráter de uma criança, ele é formado até os 6 anos de idade. Não tenho conhecimento exato sobre isso, mas eu sei o que a Bíblia diz. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Como é que é o resto? Depois disso? Vamos orar por isso então? Estenda a sua mão aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas crianças, nós oramos por aquelas que estarão ministrando a elas. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra poderosa, Tua palavra que não volta vazia, possa cravar no coração delas, ó Deus, a Tua verdade, o Teu propósito, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Assim seja, e todo, ó Deus, impedimento, seja o que for, nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos a Tua bênção. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aliás, deixa eu falar rápido aqui. Sábado que vem, nós vamos ter um treinamento, ou melhor, o pessoal não vai falar treinamento, uma capacitação, 4 horas da tarde. Terminou o projeto, a Gabriela vai oferecer, sábado que vem, dia 7, está prestando atenção aqui? E dia 14, nós vamos ter um treinamento para o pessoal da rede e o pessoal do departamento infantil. Que pessoal da rede? Cada rede tem que providenciar 2 pessoas por célula. Quem entendeu, diga amém. Amém. Cada célula da igreja inteira, 2 pessoas. Dia 7, sábado que vem, e dia 14, são 4 horas, 2 horas por sábado, capacitação para ministrar as crianças na célula, porque na célula é preciso que haja um lugar separado para as crianças. Amém? As crianças precisam ser ministradas na célula também. Então essa capacitação é para que o pessoal dê aula na célula e o pessoal dê aula também aqui. No dia que a rede faz o culto, o pessoal da rede ajuda a turma do departamento infantil a ministrar. Ok? Eu mandei lá, quem viu lá no WhatsApp lá da liderança, sábado que vem. Amém? Acabou o projeto, 4 horas da tarde, o pessoal arruma aqui e começa esse tempo de capacitação. Aleluia! Aleluia! Então, segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1, está escrito: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Verso 6: disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Eliseu:
tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Verso 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, agora veja, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa manhã de ceia, Senhor, de tempo de renovo de aliança, tempo, Deus, de renovo na fé, de renovo daquilo que move a nossa vida, renovo daquilo que dá sentido para o nosso viver. E, Senhor, nós te pedimos que assim seja na vida de cada um aqui, em o nome do Senhor, e todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Amados, eu creio que a maioria conhece a história de Elias e Eliseu. Elias, aquele profeta que foi levantado num tempo de profunda apostasia, o povo desviado, o povo adorando Baal, o povo adorando deuses falsos. E Elias, ele chega um momento, capítulo 19, aliás, do primeiro livro de Reis, que ele se cansa. Tem alguém cansado aqui? Elias se cansou e Deus o encontra numa caverna, que é a tendência do cansado, se enfiar no buraco. A gente conhece a história, ele quis morrer, ele não queria mais fazer o ministério dele, e Deus vai lá, e Deus não fica passando a mão na cabeça de Elias. Deus não fica alimentando aquela autopiedade, aquela autocomiseração. Deus chega lá, manda ele voltar e exercer o ministério dele. Na verdade, amados, dá um outro assunto para qualquer dia desse a gente tratar. Mas o método de Deus não é alimentar, não é incentivar essa história, não, ficar enfiado no buraco. Não quero mais saber de nada. Estou bravo com ninguém, só eu. Aí Deus fala: não é só você que está aí se esforçando, não, pode parar com esse negócio. Tem mais gente além de você. Aliás, dentro desse buraco é aí que você realmente não vai conhecer outras pessoas que estão lutando, batalhando a mesma batalha. Sai daí e volte, unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei em Israel, e unge Eliseu como profeta no teu lugar. Eu quero voltar daqui a pouco nisso. Eliseu, então, ele encontra Eliseu depois que ele sai da caverna. E dizem os estudiosos que, ou entre 6 até 11 anos depois que Elias encontra Eliseu, a gente lê a Bíblia, parece que tudo é assim, né? Eliseu, Deus disse: você vai ungir o profeta no teu lugar, disse a Elias. Mas Eliseu, desde que Elias o encontra, Eliseu vai andar, como eu disse, alguns acham que foram 6 anos, outros acham que foi mais tempo. Queridos, foi tempo aí, até que a promessa de Deus, o chamado de Deus efetivo na vida de Eliseu acontecesse. E a gente leu aqui que Eliseu, ele pede porção dobrada, que estava prestes, era um momento final de Elias ir embora, e Eliseu pede o que? A minha versão diz assim: porção dobrada do teu espírito. É interessante que fala do espírito de Elias. Dá para entender, pela história de Eliseu, que é claro que aqui também, espírito, que é também o Espírito Santo, espírito com E maiúsculo, estava envolvido. Mas ele pede a porção dobrada do espírito de Elias. E espírito de Elias, aliás, você vai ver isso lá no Evangelho com João Batista, em Lucas, a profecia que o anjo dava ao pai, ao futuro papai, né, que era Zacarias, futuro pai de João Batista.
E ele, João Batista, virado espírito e na virtude de Elias. Eu me lembro também, quando Deus fala, lá em Números 14, depois em Josué se repete, mas em Números 14, 24, diz que Caleb, nele se encontrou um espírito diferente, espírito com E minúsculo. Está falando aqui de uma disposição, está falando aqui de um tipo de alma, de um tipo de coração que é diferente. No meio da luta, no meio de gente incrédula, no meio onde, como no caso de Caleb e Josué, foram prejudicados por gente amarga, gente difícil, o povo complicado, meu Deus do céu. Já andou com gente complicada? Todo mundo vai dizer amém, né? Quem diz amém, amém? Amém. Pois é, gente complicada é problema. Meu Deus! E aí, Josué e Caleb foram prejudicados, porque tiveram que andar 40 anos no deserto por causa da incredulidade daquele povo. Mas o espírito que havia em Caleb e Josué era tão diferente que você vai encontrar no livro de Josué, 40 anos depois, ou mais, até 45 anos depois, Caleb dizendo: eu estou na mesma força que eu tinha há 45 anos atrás. Me dá esse pedaço de terra e eu vou conquistá-lo. Ontem foi aniversário, aliás, antes de falar do aniversário da Reforma Protestante, essa porção dobrada aqui também fala da unção do Espírito Santo. Tanto que você estuda, e aí há vários critérios para isso, mas sabe-se que Eliseu, na vida do ministério dele, o dobro de milagres. Quem sabia dessa história? Que o dobro de milagres aconteceu no ministério de Eliseu em relação ao ministério de Elias. A contagem, o critério difere. Tem gente que enxergou 7 milagres em Elias, 14 no ministério de Eliseu. Tem gente que encontrou 13 milagres em Elias e 26 no ministério de Eliseu. Aliás, o último milagre no ministério de Eliseu, Eliseu estava morto. Ele estava na cova, os ossos dele, e diz que tinha um pessoal lá, uns judeus, que iam enterrar um cidadão. O que aconteceu? Eles viram um bando de inimigos, eu não lembro o nome do povo. Eles viram os inimigos vindo para cima deles. Na pressa, eles pegaram o defunto e jogaram lá na primeira cova que estava aberta, e era a cova do Eliseu. E aí o que aconteceu? O defunto tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Mas o mais engraçado, isso foi um milagre. Engraçado que o defunto ressuscitou, já tem que sair correndo para não morrer de novo. Porque o pessoal estava vindo. Imagina os judeus que tinham jogado ele na cova correndo, depois ele passa. Ele já ressuscitou depois, ele já está chorando. Último milagre. Agora eu queria falar, amados, o Senhor procura gente com um espírito diferente dentro de si. Olha o pedido de Eliseu: eu quero ter o dobro desse espírito que você tem, porque Elias é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Era gente dura na queda, e glória a Deus que gente dura na queda também tem aquela hora que quer morrer, né? Eu não sei se é glória a Deus, não tem hora que quase querer morrer, mas assim, a gente lê isso na Bíblia, faz com que eu olhe para a Bíblia e diga assim: ainda bem que a Bíblia não é um livro de super-homens, e parece que nunca tem problema na vida, porque se fosse assim, o Evangelho serviria para mim, porque tem hora que eu estou, né? Amém? Mas Elias, decepcionado, povo complicado, meu Deus! E talvez assim, com Deus também, porque houve lá aquele episódio que caiu fogo, como eu falei, no meio de uma apostasia, o povo desviado, e ali Deus se manifesta tão gloriosamente que o povo põe a cara no chão e fala: é mesmo, só o Senhor é Deus. Mas na prática, logo em seguida não mudou nada. Aqueles reis terríveis, aquele governo, isso lembra alguma coisa para você? Aquele governo terrível, Jezabel e Acabe, não muda nada. Ele fala: quer saber, eu sou melhor que meus pais, quero morrer. Mas Elias
ele sai do buraco. E nessa manhã, em nome de Jesus, se você está desse jeito, o Espírito Santo vai desafiar você nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus, o Espírito Santo sacuda a tua vida. Tire você desse buraco ministerial existencial. Glória a Deus! Porque é uma história ainda para ser contada. E da mesma maneira que Deus ouviu a oração de Elias, Deus o levou no carro de fogo. Deus vai levar você também, vai levar você não. Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. Porque Deus é fiel e você precisa experimentar isso na parte do Senhor. Aleluia! Eu até penso que Deus quer fazer para que a palavra que diz, por exemplo, Salmo 66, 20: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, ao Deus que ouve a oração. Deus ouviu a oração de Elias. Ah, você quer ir embora? Não é bem o teu momento, mas você vai gloriosamente no carro de fogo. Aleluia! Glória a Deus. Deus está procurando gente assim. Oh meu Deus, Deus está procurando gente que tem esse espírito, gente, pelo menos a respeito da fé, resolvida, gente que possa na sua geração fazer diferença, gente que possa mudar situações em Deus, gente que permaneça e cumpra o propósito de Deus. A igreja precisa de gente assim. E a criação, a sociedade espera isso, a manifestação. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, e como é que os filhos de Deus vão se manifestar? Se você se rende à situação. Eu ouvi ontem lá em Bertioga, uma bênção a palavra de ontem, uma irmã do IFC, Instituto Bíblico, ministrando sobre tabernáculo. E ela falou dos adolescentes. O diabo está dando risada dos adolescentes. Está dando risada. Porque adolescente, e ela falava lá, não vou pregar o que ela pregou, às vezes a cabeça vazia, da futilidade desse mundo, como é fácil entrar no coração. Mas eu pensava comigo, não é só adolescente. A futilidade, esses valores todos, as pessoas estão assim, ó, muitas. E Deus procura. E houve um homem que pediu isso: Senhor, me dá um espírito diferente. Eu não quero ser igual à maioria. Aleluia. Glória a Deus. Ontem foi aniversário da Reforma Protestante. E um homem também. E porque Deus pode usá-lo, ele se deixou usar. Por causa dele também é que você e eu estamos aqui hoje. Lutero, Martinho Lutero, era um monge agostiniano. Era o ano de 1517. Doutor em teologia lá em Wittenberg, uma cidade da Alemanha. Ele era alemão, tinha nascido em 1483. E ele teve uma experiência com Deus, naquele catolicismo medieval, tão cheio de misticismo, cheio de religiosidade, cheio de corrupção, onde a salvação vinha por penitência, vinha por obras. Ele ali lendo o livro de Romanos, eu vi até uma publicação assim, à luz de velas, lendo o livro de Romanos, ele descobriu lá que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo, que Jesus pagou o preço. Aleluia. E aquilo consumia ele, porque ele se sentia, ele sabia o quão ele era pecador. Eu já tenho dito aqui, somente alguém que luta contra o mal, alguém que tenta de todas as maneiras ser bom, essa pessoa sabe o quão ela é má. Por isso que as pessoas más, elas não têm muitas vezes noção da maldade, não porque sejam inocentes por causa disso. A pessoa que é ruim, ela é ruim e às vezes, euzinho, ela é ruim porque ela não luta contra essa ruindade, essa maldade dela. Somente aquele que luta contra o vento sabe a força do vento. Por
Por isso que Jesus, ele conhecia o pecado em sua plenitude, não por praticá-lo, mas por enfrentá-lo. Você conhece na sua plenitude a força do vento, não deitando no chão, mas enfrentando o vento. Aleluia! Adão conheceu o pecado por praticá-lo, conheceu o mal por praticá-lo, e o bem, por causa da primeira coisa, conheceu o bem por perder o bem. Aí entrou essa história na humanidade, a gente só dá valor quando perde. Só dá valor quando perde. Adão conheceu o bem por perdê-lo. E Lutero conheceu a salvação. O que aconteceu? Naquele ano de 1517, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, estava sendo ainda construída. Vinha de muito tempo. E Lutero já incomodado com a venda de cargos, chamada simonia. Simonia vem de Simão, o mago. Atos capítulo 8, porque lá em Samaria, Filipe pregando, tinha lá um pai de santo, lá um ex-feiticeiro, chamado Simão, mago, que ele se converte, né? Conheceu a palavra, se batizou, fez o curso de batismo, se batizou. Mas ele via os sinais, ele viu o poder do Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para Pedro. Pedro já estava por lá, foi lá ver o que Filipe estava fazendo. Ele ofereceu dinheiro para ter o poder. E aí virou, de Simão vem a palavra simonia, é compra ou venda de cargo. E também, pelo menos na história, simonia é usada para se referir à venda, por exemplo, de relíquias. Na época de Lutero, cada igreja queria ter um pedaço da lasca da cruz. Tinha igreja que dizia que tinha uma pena do anjo Gabriel, da asa dele. Tinha tanta pena em cada igreja, dá para fazer um galinheiro. É verdade. O pessoal da época até tirava sal, falou: tem tanta lasca de madeira da cruz que dá para fazer a arca de Noé, com tanta lasca que tem. O pessoal ironizava a igreja católica. Porque ter relíquia, ter o osso de um santo, ter a orelha não sei de quem, um pedaço da canela lá do João Batista, isso trazia o quê? Peregrinações àquela igreja e recursos, movimentava o comércio. E Lutero incomodado. A gota d'água foi a história da construção da Basílica de São Pedro. Apareceram, como em toda a Europa, o Papa Alexandre VI, eu acho o nome dele, ele mandou enviados para quê? Para vender perdão de pecados. A chamada indulgência, que vem de indulto. Já ouviu falar de indulto, né? Que o juiz dá um indulto lá para o presidiário, ele sai do indulto, perdão, algo assim. A indulgência era vendida, era um diplominha, você pagava, e quanto mais você pagava, maior era o tempo de perdão. Chegou até a nossa época, indulgência, 30 mil anos, 15 mil anos, o cara pagava. Lá garantido, né? Porque a igreja se arrogava o direito dela perdoar. O Papa era o vigário, filho de Deus na terra. E Lutero, quando viu aquilo, estava lá na cidade dele, ele escreveu 95 teses contra a história da indulgência e outros pecados da igreja. E ele pendurou na porta da igreja no dia 31 de outubro. Foi ontem. Pendurar na porta da igreja, ou no lugar público que fosse, era costume acadêmico da época. Um doutor em teologia podia fazer isso. Ele queria expor uma ideia, ele colocava em lugar público. Então Lutero não fez uma provocação, né? Lutero não foi destemperado, era prática. Só que o teor daquilo foi o problema, porque ele desafiava a igreja. E a igreja na época queimava facinho a turma, botava na fogueira fácil, executava a pessoa. Ninguém podia contra a igreja. Você já deve ter visto isso em filme, em monarquias por aí. A pessoa está sendo coroada rei daquele país, é um representante da igreja, já viu isso? Que coloca a coroa na cabeça. O poder da igreja era tal. O pessoal pagava pedágio, pagava IPTU para a igreja na época, porque as terras, propriedades, a igreja era o maior latifúndio do mundo na época. A igreja da época tinha exército. O Papa pagava mercenários. Se alguém ameaçasse, tomasse algo da igreja, ele mandava um exército lá. E Lutero se levantou, escreveu, botou na porta 95 teses. Isso pegou fogo. E, para encurtar a história, ele foi chamado a se retratar, ele se recusou. E aí, a última reunião, chamada Dieta,
O imperador lá do Sacro Império Germano, alguma coisa, o imperador da Alemanha, Frederico, ele estava nessa reunião. O representante lá, o figurão do Papa estava lá também. E os nobres da Alemanha, todos reunidos, chamaram Lutero. Você se retrata. E ele diz a história que ele disse algo assim: se não me provarem pelas escrituras que eu estou errado, eu não vou me retratar. Deus me ajude. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Deus me ajude, mas eu não me retrato. Aí foi, já viu o filme, né? Fica assim, os figurantes, né? E bota o som. Estava meio assim, todo mundo. Virou uma mulher. Porque os condes, os nobres também estavam cansados do poderio da igreja. E a reforma também teve uma conotação política, aliás, um uso político. Mas aí quem fez isso vai dar conta diante de Deus. E Lutero, ele seria executado. O que aconteceu? Um nobre, também chamado Frederico, da Saxônia, esconde Lutero no castelo dele. Lutero fica 2 anos no castelo. Ele traduz a Bíblia para o alemão, porque, sabe disso, as missas eram em latim até pouco tempo. A Bíblia era na língua sacra, que era a língua latina, não podia traduzir, mas não podia traduzir também, porque quem lê, quem conhece a verdade liberta. Aleluia! Ele traduz a Bíblia para o alemão, ele se casa. Tinha uma freira dando sopa lá, a freira também tinha abandonado o hábito. A Catarina, vambora. Catarina, vambora. O nome dela é Catarina, vambora. Vambora, Catarina. Eles casam, têm filhos. E aí, a reforma toma corpo. Não dá tempo de falar, irmãos. Teve reformadores antes do Lutero. Já tinha linhas dissidentes, os anabatistas, Maduro, huguenotes na França, que rompiam com a Igreja Católica, só que morriam, eram perseguidos. Os anabatistas é aqueles que não criam, ou criam no rebatismo. O cara adulto tinha que se batizar, porque batismo de arrependimento. Sabe o que a Igreja Católica fazia? Ele falava: você gosta de água? Eles matavam afogado o cidadão. Os anabatistas. Você gosta de água, você quer batismo de novo? Então, eles afogavam os anabatistas. Mas Lutero representou esse rompimento, tomou corpo. Os escritos de Lutero, a imprensa tinha sido inventada lá por um conterrâneo dele na Alemanha, Gutenberg. Aquilo era impresso rápido, espalhado, pegou fogo a reforma protestante. Por isso que Lutero, no dia 31 de outubro, ele é considerado o dia da reforma. Amados, é preciso ter um espírito diferente para romper com toda mentira, para romper com as coisas que oprimem, escravizam, enganam. O que é que hoje a igreja, em que você e eu continuam crendo, escraviza a tua vida? Há um misticismo como havia na igreja medieval. Sabe o que é misticismo espiritual? É algo que tem cara de espiritual, não tem base bíblica. Não se conhecia a Escritura, por isso ele traduz a Bíblia para o alemão. Quanta gente hoje dentro da igreja não conhece a Bíblia? Estava vendo outro dia alguém falar assim: Jesus era músico, era levita Jesus. Falei: é mesmo? Está escrito isso na Bíblia. Diz lá que teve lá um velório e ele tocou o esquife.